Oi pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando sobre que a gente não tem culpa de ter câncer, né? Então, pensando nessas coisas. E aí, muitas pessoas falaram pra mim: realmente isso é um tabu, muita gente fala isso, fala aquilo outro. Então, e eu vim aqui falar um pouco também da minha experiência, claro, que como é que as pessoas lidam conosco, né? Os pacientes que têm câncer, que são pacientes oncológicos, né? Que a gente fala. Eu, de verdade, se você vai buscar na internet, tem várias coisas assim. O que não dizer para um paciente oncológico? Nunca diga isso ou aquilo. Desculpem os meus colegas pacientes oncológicos. Eu tenho uma outra opinião. Eu acho mais interessante a gente falar sobre o assunto do que não falar. Então, até por isso, não diga isso, não fala de morte, não fala daquilo, não fala do cabelo. É só cabelo, isso é um tabu. É só cabelo. Tudo bem, você tá careca, é só cabelo, né? É claro que não é só cabelo, né, gente? É a nossa autoestima, é o contorno do nosso rosto, isso envolve muitas outras coisas. Mas quem não está nessa condição, às vezes não tem noção mesmo das coisas, né? E as pessoas às vezes falam coisas para ajudar. E às vezes essas coisas que falam incomodam, sim, incomodam, mas eu acho mais legal a conversa entre o paciente oncológico e a pessoa que não tem câncer conversarem, né? E poder dizer, então, o paciente oncológico está aqui, o amigo está aqui. Aí o amigo fala, não se preocupe, é só cabelo. Aí esse daqui pode falar assim, olha, eu sei que é só cabelo, mas você sabe que eu já ouvi isso 20 vezes, isso incomoda por isso, por aquilo outro, mas eu acho que também é positivo você falar isso para mim, porque realmente reforça e me lembra que tem muitas outras coisas importantes, enfim. O que eu quero dizer, né, nesse vídeo? Que a gente tem que falar sobre o câncer, falar sobre os sintomas, falar sobre as dores, falar sobre as alegrias, falar sobre os incômodos, falar sobre a falta de conversa, de diálogo entre as famílias, entre os familiares, entre os amigos. Eu sinto que alguns amigos meus se afastaram de mim, não conversam muito comigo, não perguntam como eu estou, falam de outras coisas. Tem outros que perguntam como eu estou, que já falam diretamente no assunto. Enfim, tem todo tipo de gente, de amigos e que conseguem lidar com as coisas de formas diferentes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Ninguém sabe tudo. Eu, antes de ter câncer, também não via e não sabia muita coisa. Hoje eu sei porque eu estou vivendo na minha pele. Só que o que não está vivendo não é obrigado a saber de tudo, né? Então eu acho mais legal a gente começar a falar dessas coisas e quebrando esses tabus, conversando, né? Então o amigo pode virar e falar, em vez de falar, oi, tudo bem? Como é que você vai? Como é que você tá? Ou, enfim, porque a gente tem essa mania de perguntar, oi, tudo bem? Aí você responde, tudo bem. Você não espera que você fale, oi, tudo bem? E a pessoa fale, não, eu tô péssima, né? Porque aí você não sabe nem lidar com aquilo. O amigo mesmo, né, do paciente oncológico, precisa estar preparado para poder falar sobre essas coisas, sabe? E poder chegar para ele e falar, oi, amiga, como é que você está se sentindo hoje? Ou o que você está sentindo? Quer conversar sobre alguma coisa? Não? Vamos tomar um café? E poder tocar neste assunto e não tocar também, né? Lembrar que o paciente oncológico não é só o câncer, né? Ele gostava do quê? Ele gosta ainda, sabe? Então, assim, conversar naturalmente com uma pessoa e poder tocar, sim, no assunto. E o paciente oncológico também poder dizer o que incomoda, sem a outra pessoa também se sentir com medo de conversar, né? Então, o que eu mais sinto em relação a isso, o que pode falar, o que não pode falar, etc., eu acho que pode falar tudo,
sabe? Vamos falar, pelo menos, né? Porque o paciente oncológico também precisa falar. A gente precisa falar muitas vezes. E às vezes a gente só precisa falar. O outro não precisa falar também. Ele só precisa acolher. Ele precisa só ouvir. Só um abraço, um olhar, um carinho. Já basta, sabe? Então, assim, a gente não precisa transformar isso num drama. Por quê? Quem tem câncer normalmente faz vários tratamentos, inclusive o psicológico, porque é muito importante. Eu estou fazendo terapia, eu sou terapeuta, mas eu faço a terapia. Por quê? Porque eu preciso desse suporte psicológico nesse momento. Né? Tem coisas que eu converso com a minha mãe, tem coisas que eu converso com a minha sobrinha, tem coisas que eu converso com meu pai, tem coisas que eu converso com uma amiga e tem coisas que eu não falo com ninguém, que eu falo com a minha psicóloga, né? Com a minha terapeuta. Então, os amigos também não precisam ter medo, né? Eles não precisam saber coisas, terem as respostas para a gente. Às vezes a gente só precisa conversar e falar do assunto ou falar de como a gente está se sentindo, né? Das transformações emocionais, das dificuldades, das facilidades, das transformações corporais, emocionais, físicas, psíquicas, enfim, a gente às vezes só precisa falar. Ou às vezes a gente só precisa estar junto. Às vezes a gente precisa só chorar. Então, a gente precisa, nós todos, né? O paciente oncológico e o amigo, o pai, a mãe, a família, a irmã, todo mundo, gente, ao invés de ficar falando o que pode ou o que não pode tocar no assunto com o paciente que tem câncer, não. Vamos conversar. É igual ao paciente que tem diabetes. Ninguém tem vergonha e ninguém tem medo de falar com o paciente diabético, né? É a mesma coisa, é um tabu que precisa ser quebrado. A gente precisa falar do câncer e a gente precisa falar. E aí a gente começa como? Com a família e com o amigo. E não precisa ser positivo sempre, sabe? Também, isso também é um tabu. Quem tem câncer, a gente mantém a nossa positividade, só que tem dia que está muito duro, sabe? Tem dia que a gente tem raiva, tem dia que a gente tem medo, tem dia que a gente tem ansiedade. E tudo bem sentir tudo isso. E a pessoa que está conosco ou que nos encontra também pode entender que está tudo bem. Que hoje, amanhã ou 3, 5 dias a pessoa está se sentindo assim e depois vai passar. Agora, só acolher isso já está de bom tamanho, sabe? Só ouvir, escutar, ver, entender, ok. Né? Então, eu acho que a gente precisa, a sociedade precisa disso. A gente precisa começar com esse trabalho de formiguinha entre a gente. Então, eu resolvi, eu leio essas coisas na internet e eu, de verdade, não concordo, porque eu não sinto isso. Eu já ouvi coisas que, quando eu fui contar para minha mãe, para minha irmã, falaram que é absurdo que a pessoa falou isso para você. Você não respondeu? Eu falei assim, não, eu não respondi porque isso não me incomoda. Na verdade, a pessoa, coitada, a pessoa não sabe muito como lidar com isso, ou por curiosidade, eu não sei a cabeça do outro, e tudo bem, né? Porque tá tudo bem, porque ele se importa, até porque ele foi perguntar. Então, gente, vamos parar de se incomodar tanto com as perguntas e vamos falar sobre o que a gente sente, que eu acho que é mais importante. E assim a gente vai construindo outras formas de diálogo com as pessoas. E aí talvez as pessoas tenham mais compreensão, mais entendimento sobre o assunto e aí façam menos perguntas indesejadas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre morte, a gente falar sobre medo, a gente falar sobre cura, a gente falar sobre positividade, a gente falar sobre cansaço, negatividade, sintomas, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, cirurgias, tudo que acontece. Enfim, nós todos somos seres humanos, temos dores e temos alegrias. Então, vamos falar sobre isso. Tá? Esse é o meu recado. Eu estou aberta para falar, conversar, ouvir. Perguntam, eu respondo o que eu sei. O que eu não sei, eu não respondo.
e pronto. E no dia, se eu não quiser responder, falar, olha, desculpa, hoje eu não quero falar sobre isso. Hoje eu tô triste, eu não quero ficar triste. Hoje, olha, eu já falei sobre isso, na verdade, hoje eu quero esquecer. Hoje eu quero falar sobre outra coisa. E pronto, a gente, de uma forma delicada, a gente pode ir sinalizando para os nossos amigos e nossos familiares o que a gente está precisando e o que a gente não precisa. Na verdade, a palavra é honestidade, né? Vamos ser honestos e sinceros conosco e com o outro. Então, tudo bem perguntar o que quiser, tudo bem falar o que quiser, né? Se a gente, entre a gente, tivesse entendimento. Eu estou muito sensível, né? Porque eu estou passando por um momento muito difícil, porque eu estou com câncer e tudo bem. Então, às vezes eu posso, né, ter uma resposta mais assim, ou às vezes eu choro porque eu estou muito emotiva e tudo bem. E se o outro souber disso, não tem problema, não vai ter constrangimento entre as pessoas, entre os amigos e tudo mais, né? E nem os olhares, né? Porque aí a gente vê as pessoas que perdem o cabelo na quimio falam muito isso. Também o olhar de piedade. Isso é muito ruim, né? Não é piedade que a gente precisa, é empatia, é diferente, né? Então eu tenho empatia pelo que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, né? Ou eu tento entender porque eu não estou vivendo o que você está vivendo, eu imagino o que você possa estar sentindo, melhor colocando. Eu imagino como você possa dar o tamanho da sua dor, enfim. É conversar, dialogar, é o segredo, dialogar com sinceridade. Vamos ser sinceros então, gente? Eu estou tentando.